E o louco quando você entende isso é que existe um movimento progressista absolutamente em sintonia com esse movimento socialista como uma das forças dominantes da política americana no século XX. Essa força que é absolutamente dominante, os Estados Unidos é a grande potência global. Então, naturalmente, ele vai exportar para todos os países esse negócio. E isso vai se manifestar na grande mídia, porque a grande mídia tem um efeito trickle-down da fonte do próprio dinheiro. É natural, é uma fonte de influência cultural. O Fed é o maior centro de dinheiro global, aliás, toda a moeda está vinculada ao Banco Central americano. A grande mídia americana acaba pautando a mídia internacional, o dinheiro também flui dos Estados Unidos, e as universidades americanas vão pautando todas as outras. Então você tem uma espécie de estrutura piramidal que entram fortes, financiadas, ideias progressistas, ou socialistas, ou qualquer vertente dessas, elas vão pegar forte no New York Times, vão pegar forte em Harvard, vão pegar forte em Berkeley, e aí elas vão chegar inevitavelmente nas versões, nas contrapartes nacionais, brasileiras, francesas, e aí, tanto que até eu sempre brinco, né, você acha que é a mídia, é o New York Times que está copiando a mídia brasileira, ou é a mídia brasileira que está copiando o New York Times? É evidente. E isso vai criando a aparência de uma espécie de consenso da mídia, só que na verdade você tem um centro de poder global que vai disseminando uma ideologia e todo mundo está falando a mesma pauta. É por isso que, e aí fazendo um raciocínio, eu cheguei lá e falei, o New York Times era pró Barack Obama, a mídia brasileira era pró Barack Obama, o Le Monde era pró Barack Obama, o The Guardian era pró Barack Obama, o outro era pró Barack Obama. Eu falei, caramba, que louco, né? Por que todo mundo é pró a mesma coisa, entendeu? Qual é a... Quando que é o memorando? E aí que tá. Não é que tem uma reunião secreta, embora eu até adoraria ouvir a Madeleine sobre isso, né? Talvez exista, sei lá, né? Mas eu não tô ciente, talvez tá. A reunião secreta dos jornalistas, eles se encontram e falam, vamos todos dividir agora a pauta, né? Vamos combinar, assim. Mas, na verdade, você tem uma estrutura de cascata que envolve dinheiro, poder e influência, e essa estrutura cascata vai espalhando ideologia. Então, o jovem que está se achando o outsider, né? O guerreiro, o guerrilheiro contra o sistema, ele, na verdade, está reproduzindo uma ideologia que passou por banqueiros globais, que passou pela grande mídia global, que está sendo discutida no Ivy League. Não tem nada de rebelde, é o sistema, é o establishment puro sangue, né? Não tem um negócio. Só que como você cria uma mística de que ele é um rebelde contra o sistema, na medida em que ele, na verdade, está refletindo literalmente o próprio sistema. Ele reflete a pauta do sistema, né? É uma coisa que eles se aproveitam de algumas características. A pessoa é reativa, é preguiçosa e quer fazer parte de um grupo. Então ele quer falar, não, eu sou revolucionário, eu tô mudando tudo isso aqui, eu tô fazendo do meu jeito. Ele não lava a própria cueca. É gente que tem medo de panela de pressão. Ele não vai conseguir fazer a revolução. Se der a arma para ele, ele não vai conseguir fazer a revolução. Então você tem um sistema que cria para ele esse sentimento. Então, como ele é reativo, joga coisas pra ele, assim você tá brigando contra o sistema. E ele tá brigando contra o sistema, obedecendo o sistema. Existe isso. Eu brinco com eles, falo que é o Che Guevara de apartamento, né? Ele quer ser o Che Guevara. Ele queria muito, mas vai ficar sem desodorante? E precisa Tem areia antialérgica? Trabalha na casa dele e fazer o Nescau de manhã. Cadê o meu Nescau? Ele levanta 11 horas, põe a pantufa, bate na mesa, pede o Nescau e aí vai pro Twitter ensinar pai de família a viver. Exato. É isso que a gente... Então, assim, esse pessoal se sentiu muito confortável com essas ideologias. Essas ideologias servem a um monte de gente que se diz revolucionária sem precisar ter o trabalho. Até porque se precisar trabalhar, eles não vão conseguir mesmo. É só levantar uma hashtag e tá feito o trabalho, né? Exato. E nas redações, como ocorre... As redações, assim, não tem organização suficiente para você ter uma reunião e passar de cima a baixo, tá? Sim. Não tem. Então, assim, eu acho que precisa dividir aí a pauta em duas coisas. Uma coisa são essas histórias políticas que a gente vê plantadas em vários lugares. Sabe quando você começa a ver uma fonte disso e não sei o quê, uma fonte disso e não sei o que lá. Quando o jornalista ganhava bem, não acontecia isso, porque se sabe uma porcaria dessa, uma fonte falou não sei o que, mandava embora. Mas hoje, com o que estão pagando...
É o que tem, é o que temos para hoje, entendeu? Com o que estão pagando, olha, se você pegar um valor sem correção, um repórter de coisa que cubra estado de São Paulo ou que possa aparecer em um nacional, hoje, comparando 15 anos atrás, ele ganha 1/10 do que ganhava. Tô falando das grandes emissoras. Então, assim, é outra qualidade de profissional. Então, acho que daí já começa. E existe uma coisa de, por exemplo, existe uma crença de novas gerações nas redações. Eles acham que hoje as redações são mais diversas porque puseram cota que tem que ser não sei quantas mulheres, não sei quantos gays, não sei quantos papagaios, não sei quantos que vieram de sei lá, eles criam cota pra tudo. Eu tô até querendo ver entrar aí numa cota. Eu me encaixo, eu podia. Vai atrás da eu podia ir atrás da minha cota, mas enfim. Eles acham que porque tem isso, você tem mais diversidade nas redações, mas não tem, você tem uma unicidade de opinião. Então se criam essas divisões todas para você ter pessoas que têm rigorosamente a mesma opinião, que seguem rigorosamente a mesma ideologia, mas você fala, não, nós somos diversos. Porque eu sou hétero e fulano é gay. Mas são só pessoas com a mesma opinião. Então eu já ouvi gente falando, não, mas na época de vocês, nos anos 90, todo mundo pensava igual. Não. Inclusive, você tinha mais diversidade de pensamento, era bom você ter a diversidade de pensamento. Episódios como esse vergonhoso que aconteceu com o Antônio Risério na Folha de São Paulo, que foi cancelado como se fosse um racista, sendo que a história de vida dele diz completamente o oposto, e uma leitura do artigo dele mostra que não tinha nada de racismo ali. Foi cancelado, aliás, por gente que foi cancelada depois também, como você diz. Mas, assim, esses episódios de fundamentalismo nas redações, eles não ocorriam. Eles se tornam mais frequentes, sobretudo depois das redes sociais. Essa ideologia nas universidades, ela tá pegando muito. Os professores universitários têm muitos encurralados e muitos absolutamente revoltados. Por quê? Porque quem tinha essa ideologia não começou ocupando funções de destaque, ele não virou um chefe de pesquisa, até porque nem tem competência para isso. Então, os elos, os todes, foram para onde? Ele foi ser, eu vou ser chefe aqui do não sei o que, da pró-reitoria de extensão e papapá. Eles começaram a controlar a burocracia, entendeu? E aí o cara, que é um professor sério, um pesquisador, que se dedica à ciência ou à pesquisa, ele vai dar graças a Deus que alguém assumiu a burocracia, porque ele não quer assumir. Trabalho chato, né? Trabalho chato. Só que com o tempo que aconteceu, como eles dominam a burocracia, eles passaram a impor regras. Você tem universidades que falam, o reitor de universidade que fala bom dia a todos. Você tem agora escândalos, como você teve na Universidade Estadual de Londrina, seleção de vaga para residência em medicina, que tinha cota. Eles bloqueiam palestrante. Não, assim, tinha cota era cota de trans, cota de não sei o que para residência. Você não tinha como entrar sem cota, porque o número da cota deu mais do que o número de vaga, e isso foi suspenso. Não é só lá, tem em muitos lugares. Por exemplo, a bolsa, tem uma bolsa da CAPES, que é a Bolsa Produtividade. Acho que as pessoas pensam em bolsa, pensam em estudante iniciante. Isso não. Você pega o cara que é o pelotão de elite da pesquisa, o cara que já manda, que já é poderoso, e quem produz mais tem uma bolsa ali especial. Os caras estão botando cota nessa bolsa. Entende? Então, assim, dentro da universidade, o que o aluno aprende? Se eu repetir esse discurso, eu passo de ano. Bem, Claro. E quando vai para a imprensa, na questão dos costumes, acontece a mesma coisa. Na questão da política, tem muita gente que tem envolvimento político, recebe da fonte do político, ou o cara repete o que o político fala para não perder a fonte. Isso é uma coisa. Agora, na parte dos costumes, quanta gente que virou progressista de 10 anos pra cá. Tá aí o YouTube. Eu tô falando as mesmas coisas desde sempre. Eu era comunista 10 anos atrás, sou extrema-direita agora. Mas a galera mudou. Então, assim, quantos jornalistas da minha geração viraram todes? Um monte, porque sabe que se você falar, você vai ter espaço. Se eu falasse essas papagaiadas que eles falam, eu teria muito mais espaço, sem dúvida nenhuma. Todo mundo repete isso, acaba tendo mais espaço. Então, assim, você não precisa falar.
A punição pelo exemplo serve. Se você... Existe um sistema... Exato. Se você vê 500 que mudam de posição, que começaram a virar todes, que começaram a falar, não, porque inclusão, porque não sei o quê, porque racismo estrutural e papapá, repetir tudo isso. Esses são premiados. O Risério vai lá questionar, execrado, nunca mais escreve no jornal. As pessoas aprendem e começam a reproduzir esses comportamentos. E isso tem ficado cada vez mais presente na imprensa. E, no meu entender, depois que a direita começa a reagir, piora. Mas agora a gente tá vendo uma mudança radical, né? Com várias empresas. Sim. Disney, McDonald's, Meta, todo mundo revendo essa agenda woke, né? Quem teve aula comigo quando eu dava aula lá para executivos 8, 9 anos atrás, eu já falava, não põe dinheiro nisso que vai rodar. Porque isso não dura. Isso não se sustenta. Isso é muito fantasioso. Tá vendo agora, né? Tá virando, mas dentro da imprensa, nos últimos anos, a atuação da direita brasileira fez com que ficasse só a esquerda. Por quê? Porque é o seguinte, eu era o que estava lá, isso o Olavo falava, a dissidência permitida. A gente estava lá como o cara que não era de esquerda. Só que aí surgiu rede social. O que a direita faz? Os esquerdinhos, os caras de direita bloqueiam. Não é? Ele não quer nem ver. Então sobra quem? Aí ele que começa. Ele não vê mais nenhum de esquerda, então ele vê o cara de centro, ele já acha que é extrema esquerda, porque ele bloqueou toda a esquerda. Então o que a direita começou a fazer? A direita começou a atacar os que estão nas redações justamente por serem uma voz dissidente que representa a direita. Sim. Porque eles bloquearam a esquerda, eles não veem mais. Na redação majoritariamente de esquerda, o que os caras pensaram? Pô, a gente tava botando os caras de direita aqui, achando que eles representavam o público de direita. O público de direita xinga mais os de direita do que os esquerdinha. Pra que eu vou conviver com o de direita? Tiro o de direita e boto um esquerdinha. E é isso precisamente que aconteceu. Então agora muda o woke, vai saindo isso de cena e você não tem as pessoas nos postos chaves, primeiro porque a esquerda tirou. E depois porque a direita ajudou a limar. Entendi. Entende? E assim, isso não foi planejado. Isso não foi planejado. Se você tem que confiar em alguma coisa no mundo, você confia na incompetência humana. Não foi planejado. As pessoas de direita que tornaram a mídia mais de esquerda, eu tenho certeza absoluta de que elas estavam na intenção de fazer o oposto. Elas estavam na intenção de se ver representadas. Mas não têm conhecimento, não têm pensamento estratégico e são muito reativas. E aí acabam reféns dos seus instintos, né?